Nós estamos aqui com Arnaldo Bassoli, que é psicoterapeuta e presidente do Comitê Brasileiro de Apoio ao Tibete, e nós vamos falar sobre o Tibete e sobre dialogar. O diálogo é uma parte da cultura de paz, é uma prática que leva à paz, respeitando diferenças, mesmo que dentro de um determinado conflito. Mas no século XX, a partir de 1912, certamente o Tibete era uma nação reconhecidamente independente. Em 1947 teve a Revolução Chinesa, maoísta, e em 1949 o Tibete foi invadido sob o pretexto de ser liberado do budismo e da ignorância da religião. Então, e assim foi anexado ao território chinês como um território que estava sendo recuperado, esse é o ponto de vista chinês. E por que a China resolveu invadir o Tibete e tirar toda a população de lá? Economicamente e estrategicamente. Tem ouro, tem urânio, tem principalmente a nascente dos rios. 4 dos 5 principais rios do sudeste da Ásia nascem ali. É uma situação em que não há Estado de Direito. Então as pessoas podem ser perseguidas, elas podem ser presas, torturadas, são levadas fora do seu ambiente de nascimento, as suas pastagens, onde tem os seus animais, e levadas para campos de trabalho. Existiam 6.000 monastérios em 1949 e depois da invasão sobraram 6. Agora existem mais, mas eles funcionam dentro de um regime de liberdade vigiada. Então toda essa situação, que é uma situação repressiva, muito pesada para a população, está tendo agora a oportunidade de vir a conhecimento público. Essa questão da pré-Olimpíada é que a opinião pública está fazendo uma grande diferença. Então, está tendo aquelas manifestações todas. Os governos estão se sentindo pressionados pelas suas próprias populações a ter que confrontar a China, que ninguém quer. Mas a plataforma oficial do Dalai Lama e das pessoas do governo tibetano no exílio não é a independência, mas é a autonomia cultural. Hoje existem 7,5 milhões de chineses no Tibete e 6 milhões de tibetanos. Então eles já são minoria. Se isso continuar, o Tibete simplesmente vai ser afogado, não vai mais existir a cultura tibetana. É uma cultura muito rica. Para que serve o diálogo? Então, o diálogo é uma maneira de fazer o campo mental de uma pessoa, de um grupo, crescer e das pessoas compartilharem não só informação, não só conhecimento, mas significado. E o que seria esse diálogo? O diálogo seria um pouco os chineses escutarem os tibetanos e os tibetanos escutarem um pouco os chineses, né? O diálogo não é uniformidade de pensamento. Não é que os tibetanos têm que ser como os chineses ou os chineses têm que ser como os tibetanos. Ao contrário. Cada um podendo ser exatamente como é que pode acontecer o diálogo. O que os tibetanos diriam no diálogo? Apesar da fachada de liberdade, não existe uma verdadeira liberdade religiosa, nem cultural, nem econômica. Eles não estão podendo gerenciar nem o meio ambiente, nem as riquezas, nem a própria propriedade. E que, se esses direitos básicos forem garantidos, não existe uma demanda por independência. Eles podem continuar convivendo dentro da própria República e da Constituição chinesa, que garante esses direitos constitucionalmente. A China é feita de muitas nacionalidades, mantidas sob força, unidas, né? Então, se acontecer o que o Tibete de fato se separa, o que acontece com os kirguizes, o que acontece com as outras minorias? Então, eles não querem abrir o primeiro precedente. Agora, isso é o governo chinês e a população? Sim. Então, a população chinesa é extremamente mal informada. Nada chega para eles da maneira como chega para nós, por exemplo. Com todo esse controle da informação que existe dentro da China, os cidadãos lá acham que estão sendo muito injustiçados. Então, se houvesse uma circulação maior de informação e de significado, como é a situação do diálogo, seria possível, certamente, chegar a uma situação muito satisfatória. Porque os chineses, eles reagem assim: quando existe uma situação de muita pressão, eles tendem a aumentar o controle. Mas o controle impossibilita o diálogo, né? A gente precisa escutar. O que acontece no diálogo é isso. É a necessidade de escutar o outro empaticamente. E se a gente conseguir escutar o outro empaticamente, o outro escutar a gente empaticamente, certamente tem uma solução. Não existe nenhuma
nenhum interesse realmente conflitante entre aquilo que os tibetanos estão pedindo e aquilo que os chineses querem. Dentro do que está acontecendo, não existe diálogo. E se houvesse diálogo, que é exatamente aquilo que os tibetanos estão pedindo, certamente haveria uma possibilidade boa de entendimento e de crescimento conjunto entre Tibete e China. Agradeço a você, Arnaldo, por essa entrevista. E o que você diria para os brasileiros, então, em relação ao Tibete? Por favor, se manterem informados a respeito do que está acontecendo lá, é muito importante. Se você conhecer uma pessoa de influência, um político, alguém que possa mexer os pauzinhos nessa direção, procure fazer com que a pessoa se informe a respeito das possibilidades que o Brasil tem de poder, de alguma maneira, participar mais de perto do que está acontecendo nesse movimento mundial pela liberação do Tibete.